Olá, shalom para você. Hoje eu quero compartilhar um texto aqui da Palavra de Deus, é o Salmo 55. É um salmo que eu gosto bastante. E ele está intitulado assim como Mestre de Música com Instrumentos de Corda. E é um poema davídico. Esse texto da Palavra de Deus é uma quase que uma oração de Davi pelo socorro. E então o salmista está ameaçado de uma conspiração realmente poderosa, né, em Jerusalém, e sobre a liderança de um ex-amigo. E essa conspiração é semelhante àquela conspiração que ele recebeu lá do seu filho Absalão. Então, assim, por mais que nós, pastores, nós amigos, pessoas, você que trabalha no trabalho secular, por mais que você tenta evitar, você tenta escapar, mas sempre você vai cair até numa conspiração. E Davi cai aqui nessa situação. E ele começa dizendo para Deus, né, que assim, ó Deus, ouve a minha oração e não me ignores. Então ele começa pedindo a Deus para que Deus o ouça e o responda. Então é uma preocupação dele. Eu acho que é uma preocupação de todos nós, né, que trabalhamos, seja na área espiritual, na área secular. Todos nós temos dissabores na vida e momentos que você fica assim, né, como dizer assim, a ver navios, né? E fora aquelas pessoas que querem te prejudicar. Então Davi está nessa situação. E quando ele está assim, ele diz, olha, os meus pensamentos me perturbam. E ele se sente assim, além do pensamento estar o perturbando, ele está atordoado com essa situação. E ele se sente que é uma gritaria, um barulho dos inimigos sobre a vida dele. Então ele está vivendo um momento de turbulência. E essas coisas todas, ele diz que aumenta o sofrimento dele. Então o salmista está aqui, né? Numa situação de pavor. Eu acho que ele está até assim com um tipo de uma depressão, porque ele diz assim, olha, meu coração está acelerado. E ele se sente assim, olha, tenho pavor de morte. Eu tenho tremor e temor. Isso me domina todos os dias. Você percebe que são coisas que você talvez já passou? Sabe aquele dia que você levanta para trabalhar e você tem aquele tremor, fala, nossa, eu vou enfrentar hoje meu patrão. Ou você que é um pastor, vai enfrentar uma reunião de diretoria. Ou aquela pessoa que é falsa, né? Então ele está dizendo aqui, olha, meu coração acelera. E ele então chega num momento que ele tem vontade, né, de sair daquela situação. E essa vontade que ele tem, ele diz assim, nossa, eu queria ter asas como pomba. Se eu tivesse asas como pomba, eu sairia voando. Né? Sabe aquela situação? Vou embora, né? Vou pegar o meu bonezinho, vou pegar minhas coisas aqui, vou pedir demissão e vou embora. Eu vou sair desse enrosco. E ele diz assim, eu voaria para um lugar onde eu estaria em repouso. Então, ele está numa situação de crise e ele está procurando algo para que ele possa ter refúgio. E então eu estou procurando um refúgio. Eu estou atrás de um refúgio. No verso 9, ele se sente assim, numa situação bem de coação e opressão. E ele quase que pede a Deus assim, Senhor, destrói os ímpios, confunde a língua deles, pois eu vejo violência neles. Então, Davi se sente numa situação ameaçado e ele diz assim, violências e briga na cidade. Além de tudo isso, ele se sente desprotegido. E por isso que ele diz assim, noite e dia me rondam em seus muros. Então, é aquela situação que a pessoa está insegura,
se sente abandonada. E ele ainda coloca assim, olha, que a destruição impera na cidade. Opressão, fraude, jamais deixam as ruas. Então, assim, sabe quando você não consegue enxergar mais nada de bom? Você olha e não vê nada de bom. Você olha e lá na sua casa, na sua família, parece que está tudo ruim. Você olha lá no seu trabalho, tudo ruim. Você olha na sua igreja, parece que está tudo ruim. E Davi está nessa crise, né, irmã? Parece uma crise meio existencial. E ele diz assim, né? Olha, se uma pessoa que fosse meu inimigo me insultasse e fizesse algo contra mim, eu suportaria plenamente. Mas aí ele diz assim, olha, mas sabe quem se levantou contra mim? Verso 12 aqui, né? Não foi um adversário qualquer, não foi uma pessoa. E ele fala isso, ele chama assim de colega, foi o meu colega. Assim, o meu amigo, o meu companheiro. Então Davi, ele está nessa crise toda, porque talvez a pessoa que ia com ele, ajudava ele, que ia para o templo, orar, que talvez fizesse parte lá do grupo de conselheiro dele, esse amigo, e era bem amigo, porque assim, ele partilhava comigo comunhão. Então comunhão, o que é comunhão? Se fosse agora no Novo Testamento, é a ceia, né? Mas no Velho Testamento é a amizade, é o compromisso de se almoçar juntos, jantar juntos. E só amigos faziam isso. E além de tudo, Davi diz assim, nós íamos juntos para as festividades, para os cultos. Então é um cara que sentava do lado dele ali, né? Vamos dizer assim, na igreja, sentava do lado dele ali. E ia para a casa de Deus. Davi então está nessa situação. E ele então faz uma pequena oração de novo aqui, diz assim, apanhe meus inimigos de surpresa e desçam eles vivos à sepultura. Então Davi está numa situação que ele não consegue enxergar mais a bondade e a justiça de Deus nesse momento, porque ele está assim, pensando, né? Uma situação que não tem, parece, fim e nem êxito. Mas no verso 16, ele começa a se lembrar e diz assim, ó, eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará. Então, nós temos na nossa vida alguns momentos que você pode até desanimar e pode até questionar, né, a sua situação, questionar Deus, mas chega um momento que Davi diz assim, ó, eu vou voltar para aqueles princípios que eu preciso. Olha, tarde pela manhã e meio-dia eu choro de angústia. Então Davi está dizendo assim, olha, eu não tenho mais sossego. Eu levanto, eu oro, eu choro. Eu vou para o almoço, eu choro. Eu vou me deitar, eu choro. Então a situação é uma situação bastante difícil, uma situação triste, mas Davi tem a ideia que ele diz assim, o Senhor me guarda, ou deixa eu ileso na batalha. Deus assim o livra da batalha. Então eu quero dizer isso para você, que talvez eu e você, ou qualquer outra pessoa que esteja nos vendo e ouvindo, né, tem passado por isso. Tem passado por algumas lutas tão difíceis. Mas Davi, apesar de tudo isso, ele entende que Deus ainda continua ouvindo o seu clamor. Continua ouvindo a voz dele. Porque ele diz assim, porque esse Deus é o que reina na eternidade. É o que cuida, é o que está ali na frente. Esse Deus jamais muda a sua conduta. E mesmo que esse inimigo, né, esse homem, ou a situação que seja, que se voltou contra você, contra Davi, e Davi coloca assim, interessante, né, diz assim, olha, esse homem tinha a voz macia como manteiga, mas a sua fala era macia, mas no seu coração tinha guerra. Sabe aquela pessoa que te adula, mas por trás te fere? Aquela pessoa que
Na sua frente é uma coisa, mas por trás é outra. Davi está assim. Então ele está nessa situação. De uma pessoa que tem uma voz macia, manteiga, né? Aquela voz, olha, Davi, conta comigo, né? Você sabe que eu sou teu amigo, você sabe que eu estou do teu lado. Mas quando ele saía dali, para a primeira pessoa, ele punhalava Davi. Nós, Davi? E a ruim que Davi botou, né, e colocou sua confiança nessa pessoa. Então, às vezes a gente faz isso, né? E nós entregamos a nossa confiança, entregamos às vezes o nosso amor. Às vezes um rapaz, uma moça entrega, né, sua confiança, o seu amor a alguém. E aquele alguém, não é aquela pessoa que ele achou que seria. Indo assim para o final do texto, Davi parece que tem um momento de lucidez, e eu quero que você também pense nisso. Que você tenha esse momento de lucidez, mesmo que as adversidades tenham batido lá na sua porta, mesmo que talvez a doença tenha colocado ali o toque lá na sua vida, né? Davi diz assim, olha, entregue as suas preocupações ao Senhor. E ele diz assim, Ele te susterá. Ele vai te segurar, Ele vai te firmar. É assim, você está num barco, para lá e para cá, né? Nossa vida, aí você joga a âncora, a âncora, ela cai. Ela segura o barco, mas o barco continua balançando, apesar de estar lá com uma boa âncora. Aí ele precisa encostar no cais, aqueles pneus que tem ali, aí amarra o barco ali, aí o barco vai ficar mais firme, né? Mesmo que a água esteja batendo, o barco está amarrado naquele canto com os pneus. Essa é a ideia, né? Entrega a Ele as preocupações. Então assim, pô Deus, Senhor meu Deus, está nas Tuas mãos a minha vida, Então, faz uma anotação, pega lá uma folha e coloca lá as suas preocupações. E depois você coloca, primeiro você coloca assim, ó, eu entrego as minhas preocupações ao Senhor, bem no começo. No meio da folha você põe assim, Deus vai me cuidar de mim, Ele não vai deixar eu ser abalado. E no final da folha você põe assim, jamais permitirá que o justo venha cair. Então Davi entendeu que mesmo aquelas tribulações, toda aquela angústia, ele não cairia, porque Deus estaria juntamente com ele. E aí ele faz, né, vamos dizer assim, né, uma declaração a Deus. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição. Quem? Aquelas pessoas que realmente não se arrependeram, as pessoas que o traiu, as pessoas que não se voltaram para Deus, né? E ele diz assim, olha, é duro, né? Não viverão metade de seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Então, quem faz o mal, sempre vai colher o mal. Quem faz o bem, sempre vai colher o bem. E Davi termina dizendo assim, né? Quanto a mim, Senhor, eu confio em ti. Então ele aprende a lição. Apesar de ele estar vivendo nessa situação, nessa crise, né? Seja momentânea ou não, né? Mas parece que é mais aquele momento. Ele termina dizendo assim, quanto a mim, eu vou confiar no Senhor. Tá bom? Pensa bem, leia lá o Salmo 55. Esse salmo é extraordinário. É um tempo que vai renovar a sua vida. Talvez você possa chorar sobre ele. E no final você termina dizendo, quanto a mim, eu confio no Senhor, que vai fazer justiça, vai cuidar de mim. Shalom para você. Deus te abençoe. Se você puder aí, né, deixar o seu comentário, o seu like. Que seja um tempo de bênção na sua vida. Até mais.